Boa tarde, queridos e amados irmãos. Gostaria de deixar uma palavra nesta tarde para a edificação dos meus irmãos, em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, gostaria de abordar um texto da Bíblia Sagrada que fica no livro de Gênesis, capítulo 17, fala concernente José foi vendido pelos seus irmãos. José era um dos filhos de Jacó, um dos 12 filhos de Jacó. José era um jovem pastor de ovelhas, um jovem que andava na obediência de seu pai, um jovem temente a Deus, um jovem ao qual Jacó o amava mais do que os teus irmãos, porque era filho da velhice, mas também porque Jacó, aleluias, via José, aleluias, como a si próprio. Ele via José como um filho obediente, um filho querido. Qual de nós que tendo filhos, um dos filhos seja obediente? É natural que eu e você se aproximamos mais de nossos filhos. E os irmãos de José, vendo que seu pai o amava mais do que a eles, então os seus irmãos o invejavam. Os seus irmãos não queriam conversa com José, não queria ter uma amizade de irmãos com José, não queria ter comunhão com José. Mas eu quero abrir um parênteses neste momento, porque eles não queriam, aleluias, um convívio com José amigável, uma amizade com seu irmão José, porque eles tinham inveja, e a inveja é a falta de capacidade. Inveja é aquilo que a pessoa quer ter e não pode ter, ambiciona, cobiça as coisas que o teu próximo tem. José tinha presença, tinha graça, tinha o amor de seu pai, mas porém os seus irmãos, aleluias, não tinha a mesma proporção de amor e de carinho ao qual Jacó depositava em seu filho José. Por isso eles não queriam conta com José, por isso eles não queriam comunhão com José, por isso eles aborreciam a José. Mas chegou um determinado dia que José teve um sonho, e ele contou para os seus irmãos. Ele disse: eis que sonhei um sonho, que estava no campo, atando molhos, e ali o meu molho ficou em pé, e o de vocês rodeavam ao meu e se inclinavam diante do meu. E quando José conta este sonho, aleluias, os seus irmãos, eles começaram a sentir ira, começaram a sentir inveja, começaram a aborrecer o seu irmão, e disse para José: será que eu e meus irmãos devemos te servir, inclinar diante de ti? Será que você, aleluia, vai reinar sobre nós? Ou seja, eles procuravam aborrecer mais a José. Mas José, passados os dias, José teve outro sonho e disse: eis que sonhei outro sonho. E aí José contou para os seus irmãos e contou para o seu pai Jacó e disse: eis que tive um sonho, que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. O seu pai disse para Jacó: será que eu, a sua mãe e seus irmãos devemos se inclinar diante de ti? Jacó se aborreceu com aquele sonho ao qual o seu filho amado José teve. Aleluias! Mas eu quero ressaltar nesta tarde que ali foram sonhos proféticos, foram sonhos dados por Deus. Aleluias! E passados os dias, os seus irmãos foram, louvado seja o nome do Senhor, a Dotã, para apacentar o gado de seu pai, para apacentar o rebanho de seu pai. Porém, passados os dias, Jacó se preocupou. Jacó chamou, aleluias, a José e disse: José, e ele disse: eis-me aqui, meu pai. Ele disse: os teus irmãos não apacenta o rebanho em Dotã? Pegue água, pegue alimento e vá até os seus irmãos e veja o que está acontecendo. Por que Jacó falou isso? Porque tudo que tivesse acontecendo de errado ou de certo, ali certamente José contaria com riqueza de detalhes para seu pai Jacó. Então José foi sem mesmo saber o caminho, sem mesmo saber aonde ficava Dotã,
Mas chegou num determinado trecho do caminho, ele avistou um homem que estava parado e ele perguntou: você não viu os meus irmãos que estão a apacentar o gado de meu pai em Dotã? Ele estava perdido, mas o Senhor enviou um homem para orientar a José, para direcionar a José. Então este homem direciona José, louvado seja o nome do Senhor. Mas porém, aleluia, eles estavam em Siquém apacentando o rebanho de seu pai Jacó. E quando José chega, aleluia, e que ele vê os seus irmãos que estavam a comer e a beber e a folgar-se, aleluia, ele foi até os seus irmãos com alegria. Mas porém os teus irmãos, quando avistou a José, lá disse: lá vem um sonhador mor, louvado seja o nome do Senhor, iremos matá-lo e matar os sonhos dele. Ou seja, queridos e amados irmãos, eles tramaram, eles arquitetaram contra ao seu próprio irmão José. Mas porém levantou-se Judá para defender os seus irmãos e disse: não tocaremos no nosso irmão, não derramaremos sangue inocente. Louvado seja o nome do Senhor. O que diremos a nosso pai quando retornarmos? Então tiveram uma ideia, pegaram, aleluia, se tramaram: vamos jogar José nesta cova. Esta cova ao qual havia em Siquém, ela não tinha água. Então quando José se aproxima, aleluia, a primeira coisa que eles fizeram, tomaram a túnica de 7 cores, ao qual o seu pai Jacó dera a José, porque ele amava mais José. Pela lei, deveria ser para Rúben, o primogênito, mas Jacó presenteou a José, porque José era um filho obediente, era um filho respeitador, era um filho honesto, era um jovem de caráter, era um jovem que temia Deus, era um jovem digno de receber esta honraria. Mas porém os irmãos de José o odiavam também por isso. A primeira coisa, tomaram a túnica, mataram um animal, jogaram José nesta cova, aleluias, e ali mancharam a túnica de José com o sangue daquele animal. Mas nesse meio tempo havia homens que vinham de Gileade, homens ismaelitas, que iam para o Egito para vender especiarias, para vender, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, vender mirras. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles vendem José por 20 moedas de pratas. José foi vendido como escravo, aleluias, foi vendido para Potifar. José foi parar na prisão, José foi parar no cárcere, aleluia, injustamente. Por quê? Porque o Senhor já tinha projetado a honraria de José, já tinha projetado a bênção na vida de José. Não é diferente na minha e na tua vida. Talvez você está aí do outro lado sendo caluniado, talvez você está aí sendo perseguido, talvez você está sendo injuriado, talvez você está sendo acusado por uma coisa que você não fez, mas eu quero te chamar a atenção nesta tarde: persevere no caminho do Senhor, ande nos caminhos do Senhor, porque quem vai justificar a tua vida vai ser Deus, quem vai te honrar lá na frente vai ser Deus, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. O Senhor então cria uma situação, aleluia, e ali exalta a José. E José foi como governador do Egito, recebendo todas as honrarias. Mas para receber essas honrarias, ele teve que passar por um processo doloroso. Talvez você não queira passar um processo. Como que você vai alcançar o sobrenatural de Deus? Mas se você passa pelo processo, se você passa pelo processo de Deus, o Senhor vai derramar coisas grandes na sua vida, vai te honrar. E José foi honrado. José, ele foi levantado como governador, e José administrou ali no Egito, no período de 14 anos, foram 7 de fartura e 7 de escassez. Porém, os seus irmãos foram até ele, mas já transformado, depois de anos,
já moldado. E José reconheceu os seus irmãos, mas porém os seus irmãos não o reconheceram. José se afastou dos seus irmãos, chorou grandemente em alta voz, mas porém José perdoou os seus irmãos que o feriram, que o venderam, que o lançaram na cova, que o fizeram sofrer. O segredo da minha e tua vitória é amar aquele que nos faz mal, é amar aquele que vos persegue, porque aí você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Se alguém está te perseguindo, se alguém está te caluniando, se alguém está te difamando, se alguém está querendo o seu mal, se cale, porque no momento certo e na hora certa, Deus vai te honrar e Deus irá fazer justiça, porque Deus é o nosso justo juiz. Fique com essa palavra e que Deus os abençoe em nome de Jesus.